Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Já tentei fazer isso aqui por diversas vezes para mim fazer a passagem ali por cima, não consegui ainda. Mas o vídeo não é para estar falando sobre isso aqui, gente. Então vamos embora, deixa lá para trás. Vou falar sobre diversas coisas que estão acontecendo no mundo, gente. Há pouco tempo, ou há um médio espaço de tempo aí para trás, eu comentei sobre a libertação dos escravos, né? Que nós estávamos chegando a uma época que ia ter novamente libertação de escravos, tá? O que eu quis dizer com aquela palavra? Está explicado no vídeo lá atrás, né? Eu quis dizer que hoje em dia, muita gente, isso não é novidade, né? Sempre diz que nós apenas mudamos o tipo de escravidão. Antigamente era um tipo de escravidão e hoje nós estaríamos na escravidão moderna, que é aquele trabalhador, né? O CLT, ou enfim, o trabalhador, o cara que exerce ali a mão de obra. E eu, de fato, entendendo dessa forma e fazendo várias análises, cheguei a uma conclusão, isso não hoje, lá atrás, na hora que eu fiz o vídeo, e eu cheguei ainda um pouco mais além dessa conclusão do que iria acontecer. Que era, tá? Falei lá no vídeo, a libertação dos escravos. Comparando o quê? Com a libertação dos escravos que de fato teve lá atrás, né? Entre aspas, né? Se de fato teve. Se de fato teve. Por que se de fato teve? Porque lá atrás eu consegui entender que não houve libertação de escravos, tá? Então escravos reais e que existiam de fato lá atrás não passaram por libertação e sim por abandono. Foi isso que eu consegui entender e ver, né? Fazendo algumas pequenas análises, uns pequenos estudos, que houve o quê? Abandono. Leis dizendo assim, ó, vocês não podem mais escravizar seres humanos, botar eles para trabalhar da forma que botavam. Mas acabou, abandonou eles, não é isso? Foi isso que eu expliquei lá no vídeo. Por que abandono? Porque não deram assistência. Não pegaram eles aqui e levaram de volta lá para a África e botaram eles de volta lá, não. Não deram aqui para eles lugar para trabalhar, não deram para eles respeito, nem nada. Eles ficaram jogados para morrer de fome, para morrer a mínguas, tá? Quem eram as pessoas que dariam sequer atenção ou assistência para aqueles, vamos dizer, aqueles negros, né? Naquela época. Se hoje dizem, não estou dizendo, nem sei se é verdade ou se é mentira, dizem que ainda existe discriminação com a classe ou a raça negra. Agora imagina na época que eles eram escravos. Quem era que queria ver um homem ou uma mulher daquela, uma pessoa daquela raça, daquela etnia, ali próximo de ti? Quem? Ninguém, gente. Então eles foram abandonados, tá? E hoje, a mesma coisa? A mesma coisa. Eles não barram a pessoa que trabalha, presta atenção. Não foi proibido de você ser escravo. Foi proibido de alguém te escravizar. Então agora não vão te proibir de trabalhar. Vão proibir alguém de pegar você para trabalhar. Ou proibir, ou condicionar, ou impedir por algum motivo, tá? É diferente as coisas acontecem. Mas no final de tudo, por trás dá para se entender. Hoje já começou a libertação dos escravos, ou o impedimento das pessoas de trabalhar. Nos Estados Unidos, começou lá, gente. O Brasil é um país de terceiro, quarto ou quinto mundo, sei lá. Então, tudo que acontece no Brasil vem por último. Começa primeiro a acontecer nos países de primeiro mundo. Os Estados Unidos, depois que esse mês agora, né, de janeiro, ou sei lá qual foi o mês, que o Trump assumiu lá a prefeitura, a presidência, começou a fazer o quê? Expulsar os trabalhadores, impedindo que eles trabalhassem. Porque lá nos Estados Unidos, para quem não está sabendo, quem não sabe, trabalhadores, tá? Que exercem mão de obra, né? Mão de obra, braçal mesmo, são os brasileiros ou imigrantes, pessoas de outros países que vai para lá. Pessoas que nascem e se criam, pessoas de fato natural mesmo de Estados Unidos. Quando eu digo natural, não sei o que é natural ou naturalizado, eu não entendo, tá? Então, me desculpe quando eu fizer colocações com palavras que não se encaixam. É simplesmente erro, né, do meu conhecimento em português ou coisa nesse sentido, tá? Mas pessoas que nascem mesmo lá, eles não exercem esse trabalho duro, pesado. Isso são feitos para escravo. Trabalho pesado sempre foi para escravos, não era assim? Então, o trabalhador lá, não que o trabalhador lá, no meu ponto de vista, ele seja um escravo, ele está sofrendo, não. Mas, infelizmente, tá? É isso que está acontecendo. Os Estados Unidos
agora resolveu pegar, não tinha como criar uma lei talvez, ou teria como, mas ele achou melhor não. Ele achou melhor simplesmente, que é mais fácil, né? Porque os imigrantes são tipo de invasores lá no estado. Então é muito mais fácil do que ele criar leis proibindo você de contratar uma mão de obra. Calma aí que eu já vou explicar qual é a lógica e qual é o motivo para tudo isso, tá? Então fica muito mais fácil ele simplesmente expulsar um imigrante que já está dentro de uma lei. Ele tem algum tipo de embasamento e algo que acoberte, né? Essa atitude deles, de expulsar para fora aqueles que já estão ali dentro de forma ilegal, ou meia que ilegal, ou mais ou menos legal. Fica mais fácil do que eles criar uma lei dizendo assim, ó, fazendeiros, empresários, enfim, empregadores não podem contratar mão de obra. E por que eles chegaram a essa conclusão? E no Brasil também vai ter, como que é, Zion? Alguns países pode ser que não passe nada desse tipo de coisa, mas normalmente quase todos os países, ou vamos dizer assim, no mundo inteiro, vai acontecer, porque o motivo é só um, gente, e é muito simples, tá? Já não estou falando isso hoje, já falei desde dos primeiros vídeos que eu faço, para poder instalar a inteligência artificial através aí da tecnologia robótica, sei lá, estou inventando essas palavras aqui agora. Por quê, gente? Tá tudo pronto, eu já falei, tá tudo pronto, já tinha falado há muitos dias atrás, há muitos, sei lá, alguns anos, faz tempo que tá tudo pronto para ocupar o lugar dos seres humanos. Então agora simplesmente faz o quê? Expulsa todos eles para fora, os produtores não, produtores também, mas vamos dizer assim, o empregador lá dos Estados Unidos, agora não tendo mais a mão de obra humana, eles vão se esforçar a fazer o possível até quando eles veem que não tem jeito e precisa se modernizar, se atualizar, e começam a comprar robôs e começam a apresentar necessidades para fabricantes de equipamentos e robóticos, ou sabe, enfim, começam agora, a partir de agora, uma revolução ou uma evolução aonde sai a mão de obra humana, entra a mão de obra robótica. Acabou, é simples, tá? E no Brasil, Zé, vai expulsar o povo para onde? Não vai expulsar, não precisa. Cada estado, cada país, cada cidade, usa, tá? Da forma que for mais simples e mais fácil. Estou acabando de falar, lá ele não teve que criar lei dizendo que era proibido o empregador, assim como criaram antigamente, dizendo que era proibido escravizar alguém. Hoje não precisa de uma lei dizendo que é proibido escravizar alguém. No Brasil, por exemplo, não precisa expulsar daqui ninguém para lá, para ali nem para acolá. Basta fazer, Brasil, a Europa, tá? Europa, os países europeus, por exemplo, a Europa, França, Alemanha, sei lá, esses países aí, estão criando um auxílio universal. Faz dias, faz tempo. Para quê? Para dar dinheiro para um pai de família, suficiente para ele se alimentar, assim como aqui no Brasil, auxílios isso, auxílios aquilo, e esse auxílio universal criado na Europa já está dizendo tudo. Se é universal, não é para a Europa, está dizendo que é para o mundo inteiro, é universal. Então o plano deles se espalhará para os outros países que não tiver como não achar outro meio mais fácil. Simplesmente dá-se um salário. No Brasil já está desse jeito, não está? Ou vocês não estão vendo e entendendo que acabou a nossa mão de obra? Aqui, ó, humana, braçal. Não tem mais mão de obra, gente. Por quê? Porque já estão condicionados, condicionamento mental, tá? Foram condicionados a não trabalhar. Em troca disso, recebe o quê? Um benefíciozinho, pequenininho, que dá para sobreviver. É melhor do que você estar se matando para trabalhar, para poder sobreviver também, que o teu salário também lá é pequenininho. Não é? A gente ganha R$ 1.500 no salário mínimo. E sem trabalhar nada, talvez ganha 1.000. Eu já falei em alguns vídeos aqui, naquele próprio vídeo. Talvez ainda ganhe ainda mais, porque não trabalha, aí ganha 500, 600 sem trabalhar para um auxílio universal quando sair. Aí ganha mais 600 de um bicozinho que você faz ali, que não precisa trabalhar. Vai ali, faz uma horinha de serviço. Aí vai ali, faz 10 minutinhos de outra coisinha e talvez ganhe até mais. Acabou a mão de obra. Aí quem é o empregador, quem é os fazendeiros, quem é não sei o que, vai precisar se
adaptar, se atualizar, se modernizar. Ou do contrário, por que antes abandonaram os escravos, sendo que todo empregador, todo patrão, todo fazendeiro precisava deles para trabalhar? Porque a mesma coisa que está acontecendo hoje, aconteceu naquele tempo. Já tinham equipamentos prontos e preparados, maquinários, né, que poderia ser operado pelo branco, como máquinas de tratores, todo tipo de maquinários, tá? Já poderia botar o branco para operar sem a necessidade do escravo. E além das empresas, tá, fabricantes dos produtos, terem que vender, né, dinheiro. A mesma coisa hoje, tá? Vão tirar dessa forma, né, arrumando 1000 argumentos, deixando o empregador sem condições de escolha, não tem opção, e aí ele se vê na necessidade de ter que pegar novamente o quê? Equipamentos modernos, né, que, por exemplo, para o pessoal dos Estados Unidos ou de qualquer outra classe social um pouco mais alta, que não está afim de pegar no pesado, eles conseguem agora operar esses equipamentos e essas máquinas sem grande esforço, sem grande trabalho, né, sem grande sufoco. E o mais interessante é que numa documentação da ONU, onde se estão preservando muito, está pegando muito no pé sobre a preservação do meio ambiente, e tem também pegando no pé sobre trabalho escravo. Então eu imagino que daqui a uns dias, quando diz trabalho escravo, não está declarando o que é trabalho escravo. Então eu imagino que daqui a uns dias, ou já tem algum local esclarecendo exatamente o que é trabalho escravo, ou mesmo tendo, está ali deixando uma brecha, né, aberta para ir se encaixando cada dia mais, né, definindo, né, o que é trabalho escravo. Aonde eu acredito que daqui a poucos dias, se eu botar, hoje talvez não está na lei ainda, mas vai entrar na lei, pois a lei está pronta e só precisa de alguém que resolva inserir isso, né? Todo ano pode ser inserido, ou todas as datas que eles quiserem, ele pode inserir mais coisas que é vista como trabalho escravo, né? E a ONU está pegando muito no pé disso. Eu tenho certeza que quando os equipamentos, tá, tecnológicos estiverem prontos para trabalhar, já estiverem no meio do campo, trabalhando nas fazendas, quem botar um peão para trabalhar, para ele carregar uma estaca dessa aqui, ó, pesando 50 quilos nas costas, num sol de meio-dia, ele é visto como trabalho escravo. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso é só o exemplo, tá, que eu estou te dando. Só estou te dando um exemplo. Qualquer trabalho forçado vai ser visto como trabalho escravo. E aí vão apertando, e não tem para onde ninguém correr. Todo empregador só vai ser possível trabalhar com tecnologia. E eu mesmo, tem hora que eu já paro e já olho. Não estou condenando, nem culpando, nem dizendo nada. Cara, eu, por exemplo, tem hora que eu fico pensando, cavar um buraco com uma alavanca e uma cavadeira, sabendo nós que tem equipamentos que cavam aquilo sem esforço nenhum, não é visto como um escravo? Será que nós não vamos se convencer disso muito facilmente? Eu já estou convencido faz tempo. Não que eu apoie essa ideia, mas que dentro da minha mente, de fato, quando eu lembro do trabalho forçado que nós temos que fazer durante o dia aqui, ó, eu fazendo para mim mesmo, e eu lembrando que existe equipamento tecnológico, eu carregando a bomba de 20 litros nas costas, batendo o herbicida, subindo o morro, caindo por aqui, caindo por ali. E eu lembrando que existe um drone, que alguém só aperta um botão e ele vai e faz todo o trabalho que eu estou me matando de trabalhar. Você acha que isso não vai ser visto como trabalho escravo daqui em poucos dias, em poucos meses ou ano? Eu não tenho dúvida, Trabalho braçal vai ser considerado trabalho escravo. E por isso que a ONU tem aquela lei, aquele negócio de pegando no pé do trabalho escravo. Hoje não tem trabalho escravo no Brasil. Eles já estão prevendo lá na frente. Por isso já fizeram aqui. Porque sabe que lá na frente vai precisar da lei para apertar o cinto. Mas tá aí, gente. Então, estou passando aqui apenas um pouco da minha visão, que eu já havia falado antes e acontecendo já hoje, tá? Tem mais um vídeo que nós vamos falar sobre os ataques que estão acontecendo nos Estados Unidos. Ataques, segundo o que eu imagino, agora é simplesmente uma imaginação minha, não é coisas naturais que estão acontecendo lá, tá?
aquelas pessoas, aqueles aviões caindo, colidindo. E, enfim, são ataques. No meu ponto de vista, são ataques. Né? Lógico que depois vai ter vários argumentos, várias provas de que não é ataque. Se caso eles acharem que deve ser assim, ficar encoberto. Se caso eles acharem que deve revelar uma hora, eles vão revelar. Mas os Estados Unidos não gosta de se mostrar quem ele realmente é. Ele não é tão forte quanto ele quer demonstrar. Então ele tem medo ou vergonha de mostrar para a nação que eles estão sendo atacados. Eles querem sempre mostrar que eles atacam. E quase ninguém tem coragem de mexer com eles. Fica para um próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo. Tchau.